Bom, olá alunos, dando prosseguimento aos nossos estudos na disciplina de Fisicoquímica para o curso técnico em Química, nós agora vamos tratar sobre a unidade 3, certo? Ainda sobre termodinâmica, é a nossa última unidade sobre isso, diretamente. Na próxima unidade nós vamos falar sobre eletrólise e pilha. No caso agora, vamos falar um pouco sobre o segundo e o terceiro princípio da termodinâmica, certo? Bom, eu vou fazer uma introdução, vou falar do segundo princípio, nós vamos definir uma propriedade chamada energia livre de Gibbs, uma outra propriedade de estado, falar do terceiro princípio e vamos falar sobre cálculos específicos para um gás ideal. Bom, na introdução a gente pode pensar o seguinte, você tem aí um pequeno texto no slide, mas eu vou comentar um pouco com vocês. Existiu no passado um questionamento sobre a espontaneidade dos processos, ok? Sempre se atribuiu o seguinte, o processo ele vai acontecer no sentido que o sistema diminuiu o conteúdo dele de energia. Com isso, a gente teria uma grande confusão. Só seriam espontâneos procedimentos, fenômenos exotérmicos, que perdem energia e liberam calor. Perdem energia interna, digamos assim, no caso, diminui a energia interna e liberam calor. No caso, isso vai totalmente em desacordo com o que é observado na vida, dos processos reais. Por quê? Como eu coloquei aqui como alguns exemplos, o gelo derrete, né? Acima de 0 graus, ele absorve calor e vira água líquida. E a gente já comentou que a água líquida tem um conteúdo de energia maior do que a água sólida. Como é que ele ganha energia e esse processo é espontâneo? Então vai de desacordo com aquilo que se imaginava. Bom, é claro que existem coisas a mais do que isso. Vocês podem ler os próximos exemplos, mas são exemplos bem triviais. E realmente eles são exemplos de que a absorção de calor pode estar associada a um fenômeno espontâneo. Então deve existir alguma outra coisa, né, pessoal? Os fenômenos espontâneos, eles foram observados então, certo? Que eles estão muito mais ligados ao quê? Ao fato de um sistema passar de um estado onde eu tenho certo número de probabilidades para esse estado, para esse sistema, nesse estado, e ele sempre passa para um estado em que o número de probabilidades para esse sistema se encontrar é bem maior, certo? Ou seja, digamos assim, pessoal, se você colocar uma pequena quantidade de um gás num canto de uma sala evacuada, certo? Você tem uma certa probabilidade para as partículas estarem num espaço ali. Se você libera essa quantidade, ela vai ocupar todo o espaço da sala. Por quê? Porque assim ela aumenta o número de probabilidades, o número de estados, que nós chamamos, na verdade, de microestados para o sistema. Então, em outras palavras, essa ideia probabilística, que é exatamente a base para a mecânica estatística, quando se estuda esse aspecto, nós podemos simplesmente dizer o seguinte, que o sistema ele tende a um aumento de desordem, a um estado mais desorganizado. Então é observado que os processos reais eles estão associados a um aumento de desordem, não só do sistema, às vezes o sistema até se organiza, mas é porque a gente precisa analisar o sistema e as suas vizinhanças. Nós vamos falar um pouco mais disso quando falar da segunda lei. Desse slide, nós podemos dizer o seguinte, que há uma visão probabilística para isso, mas a gente pode interpretar da seguinte maneira, que o sistema e suas vizinhanças, para corrigir, para ficar bem mais preciso, eles tendem a um estado mais desorganizado. Na verdade, pessoal, se a gente isolar o sistema e as vizinhanças, é como se a gente pegasse um sistema único, ok? E não analisasse a vizinhança. Por quê? Porque está isolado, ele não vai trocar nem calor nem matéria. Esse sistema isolado, se você olhar para dentro dele, tiver como olhar algum processo dentro dele, você vai ver que os processos espontâneos apenas acontecem quando dentro desse sistema isolado ocorreu um aumento de desordem. Então assim, falando desse sistema isolado, a gente fica mais preciso na nossa descrição qualitativa. No caso, pessoal, no próximo slide, nós temos o seguinte, exatamente o segundo princípio da termodinâmica. Então, lendo aqui o enunciado, um sistema isolado, naturalmente, ou seja, espontaneamente, ele vai se transformar de um estado menos provável para um estado mais provável. É um estado onde você tem menos possibilidade de, digamos assim, de divisão espacial, podemos dizer assim, de equipartição de energia, digamos assim, para um estado onde você tem uma possibilidade de dividir a energia em muito mais microestados. Então, isso equivale a dizer que há uma tendência natural para o sistema isolado tornar-se mais desordenado. Certo, pessoal? Então, esse é o segundo princípio da termodinâmica. Do que isso é importante para a gente? É que
Existe, pessoal, na física existe uma maneira de deduzir essa propriedade que eu vou introduzir agora, que é chamada de entropia. Existe uma maneira de deduzir essa propriedade fazendo um estudo de máquinas térmicas, que foram os primeiros estudos que definiram de fato essa propriedade. No caso, esse estudo de máquinas térmicas ele foge um pouco ao nosso objetivo aqui, porque nós iríamos precisar de uma descrição de transformações isotérmicas, que nós já falamos, transformações adiabáticas, e a gente precisa de um pouco de ferramenta de cálculo integral e diferencial nessa questão, mas nós não vamos perder nada com relação à nossa descrição aqui. Entropia, o símbolo da entropia é S. Certo? Então, o que é entropia? A entropia é uma medida do grau de desordem de um sistema. Mais à frente nós vamos ver que a entropia ela é medida num processo reversível, lembrando que o processo reversível é aquele que ocorre em múltiplos estágios, onde virtualmente em cada ponto do sistema eu tenho um equilíbrio. Então o sistema está se mexendo, entre aspas, está se modificando apenas de um infinitésimo em suas propriedades, de uma quantidade bem pequena. Então, a entropia ela é uma medida desse grau de desordem. Então, quanto maior a entropia de um sistema, maior o grau de desordem. Pense no sistema isolado, um processo espontâneo, a entropia dele sempre aumenta. Essa é uma maneira também de anunciar a segunda lei. Certo? Então, como está dito aqui, em um sistema isolado, a entropia aumenta com qualquer transformação espontânea, porque em cada caso o sistema tende a um estado de equilíbrio mais provável e mais estável. Então a gente pode dizer em linguagem matemática que o ΔS é maior que zero, ou seja, a variação de entalpia ela é positiva, certo, pessoal? Para processos espontâneos num sistema isolado. Não esquecer que quando eu falo de sistema isolado, eu posso olhar para dentro dele e imaginar um sistema menor e a vizinhança, ok? No próximo slide, vamos agora tratar dessa questão do sistema e da vizinhança, dando um sistema isolado maior. A gente pode compreender o sistema isolado como formado por um sistema qualquer e as suas vizinhanças, uma vez que pode haver a troca de matéria e energia entre o sistema e a vizinhança, mas a vizinhança e mais ninguém nada. Da vizinhança você tem um isolamento. Nesse sentido, a gente pode dizer que a entropia total, o ΔS total, é igual à variação do sistema, de entropia do sistema, mais a variação das vizinhanças. Isso tem que ser maior do que zero para processos espontâneos. Bom, disso a gente precisa recorrer à definição de entalpia. No caso, aquela questão que eu falei para vocês das máquinas térmicas, elas definem, no âmbito de cálculo diferencial, eles definem o seguinte, que uma pequena variação de entalpia, um ds, é igual a uma trocazinha de calor, num daqueles múltiplos estágios pequenininhos, sobre a temperatura, que naquele pequeno estágio ela é virtualmente constante, certo? Então, o que acontece? Nesse slide eu coloco que ΔS, agora já em condições finitas, você tem que o ΔS, ele é o calor trocado num processo reversível sobre a temperatura. Lembrando o seguinte, que nós já comentamos na unidade anterior, os processos reversíveis eles não são reais. Os processos irreversíveis é que são reais. Na realidade, você não realiza um processo em múltiplos estágios, senão nós nem estaríamos aqui. Os processos eles ocorrem de forma irreversível, certo? E quando eu falo irreversível, não é que não tem reação contrária. Reversível é que ele é realizado em apenas poucos estágios, não em múltiplos estágios. Então, o que acontece? Os processos reais eles não utilizam, em sua totalidade, as trocas de calor possível. Por quê? Porque eles realizam às vezes um único estágio, por exemplo, e isso não permite todas as trocas possíveis. Então, matematicamente a entropia é o calor reversível sobre a temperatura. Então, o calor trocado num processo reversível sobre a temperatura. Então, vamos pensar em processos reversíveis, que esse é o nosso modelo. Um processo reversível é o nosso modelo de estudo, inclusive para a gente compreender um processo irreversível. Bom, se você pegar no próximo slide aí aquela definição que ΔS total é igual ao ΔS do sistema mais o ΔS das vizinhanças, e primeiro, lembrando o seguinte, um ΔH nas vizinhanças é igual a um menos ΔH no sistema. Por quê? Porque se a vizinhança absorve calor é porque o sistema perdeu calor. E se o sistema absorver calor é porque a vizinhança liberou calor. Então o ΔH da vizinhança é igual a menos o ΔH do sistema. Se eu pegar essa equação e multiplicar todos por T, pela temperatura, você vai ter que T vezes o ΔS total é igual a T vezes o ΔS do sistema mais T vezes o ΔS da vizinhança. Pela definição de entropia, você vai ver que o ΔS das vizinhanças sobre T é igual ao ΔH da vizinhança.
Se você substituir na equação, na parte correspondente, e substituir por menos o ΔH do sistema, você obtém que T vezes o ΔS total é igual a T vezes o ΔS do sistema menos o ΔH do sistema. E arranjando aqui o sinalzinho de delta, a variação, você vai ver que menos T ΔS total é igual a delta, aí, entre parênteses, H menos TS do sistema. Esse H menos TS aparece tanto em termodinâmica que é dado um nome a essa propriedade, esse conjunto de propriedades. Entalpia menos T vezes S. Isso é o que a gente chama de G, que é a energia livre de Gibbs. Para que serve essa energia livre de Gibbs, pessoal? Como a gente vai ficar com a equação agora? Menos T ΔS total igual a ΔG, e a gente sabe que para um processo espontâneo, o ΔS total sempre aumenta. Como tem um sinal negativo aqui no menos T, significa que o ΔG vai sempre baixar quando o processo é espontâneo. E o que é de mais útil nisso? É que o ΔG depende de propriedades do sistema, aquele sisteminha que não estava isolado, que a gente olhou ele dentro de um sistema isolado, que é o natural, pessoal. A gente, em geral, não tem sistemas isolados. A gente tem sistemas que trocam calor, trocam matéria. Então, a gente pode analisar a espontaneidade dentro desses sistemas, não necessariamente isolados, no caso agora, apenas com propriedades do sistema, que é a entalpia e a entropia e a temperatura, todos os três do sistema. Então, menos T ΔS total é igual a ΔG. Então, quando o ΔS total é maior que zero, como ele é maior que zero para um processo espontâneo, o ΔG é menor do que zero. Disso, a gente tem, no próximo slide, o seguinte: o ΔG menor do que zero representa um processo espontâneo. Para o ΔG igual a zero, pessoal, você não tem espontaneidade nem para um lado nem para o outro do processo. Então a gente diz que o sistema está em equilíbrio. Quando o ΔG é maior do que zero, é porque não há espontaneidade no sentido em que você está analisando. Certo? Então, detalhes sobre a energia livre de Gibbs. A gente chama a energia livre de Gibbs muitas vezes de energia útil. Por quê? Porque a energia livre de Gibbs, ela corresponde, é claro, pessoal, que agora pensando em processos reversíveis, o valor máximo de energia de Gibbs ele pode ser usado, se for um processo reversível, né, se você fizer em múltiplos estágios, ele pode ser usado para realizar outros trabalhos que não trabalhos de expansão. Falando até de forma grosseira, trabalhos que não são aqueles calculados por P vezes ΔV, certo? Seriam trabalhos de trabalho elétrico, trabalho de formação de interfaces, certo? E entre outros trabalhos que a gente pode encontrar na fisicoquímica. Então, essa energia a gente chama de energia útil. É trabalho, é toda a energia disponível para realizar trabalho, menos o trabalho expansivo. Então, a gente tem os chamados trabalhos úteis. Então, em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, que um processo espontâneo ocorre de modo a gastar essa energia útil. Ou seja, a energia livre de Gibbs não baixa, não é isso? Então, significa, como a variação dela é negativa, significa que o sistema tende a diminuir o estado de energia útil dele, o estado de energia livre. Então, quando o sistema chega no mínimo de estado de energia dele, ele chega num equilíbrio. Porque aí ele não tem mais energia livre e o ΔG, a variação de energia livre, é zero. Então ele chega numa posição de equilíbrio. Bom, vale lembrar que a quantidade de trabalho obtida de qualquer processo real espontâneo é sempre menor que o trabalho máximo previsto pela variação de energia livre. Isso é a consequência de que o máximo eu só obtenho fazendo reversivelmente. Mas, no caso, como o trabalho é um trabalho real, eu não uso essa energia totalmente. Por quê? Porque eu tenho a realização do trabalho num processo irreversível, né, pessoal? Bom, o que é também bastante importante para a gente comentar agora é o terceiro princípio da termodinâmica, certo, pessoal? O terceiro princípio da termodinâmica, dizendo aqui de forma bem sucinta, ele dá um zero para a entropia. O que é o zero da entropia? É o zero absoluto. A espécie tem que estar numa forma cristalina perfeita no zero absoluto. Existem algumas exceções de menos importância para a gente nesse momento. Mas você tem essas exceções iriam fugir totalmente do nosso escopo aqui. No caso, você tendo um sólido organizado perfeito no zero absoluto, esse sólido ele tem entropia zero. A entropia dele é zero. Então a entropia, pessoal, é uma escala absoluta. Se vocês olharem para as tabelas de entropia, vocês vão ver que a entropia ela tem um valor que ele é absoluto, ele não é variação. Por quê? Porque ela é uma escala absoluta. Ela tem um zero.
Diferente da entalpia, que a gente precisou inventar um zero, entre outras palavras. A gente precisou dizer que a entalpia era zero para um determinado estado padrão. Vocês lembram disso, né? Bom, então a entropia é zero no zero absoluto. Com isso, as espécies elas possuem sempre entropia positiva. Porque o zero absoluto é zero, então você sempre valores de entropia positivos. No caso, para a gente calcular o ΔG, a gente pode usar essa informação, esses valores de entropia tabelados, que são uma consequência do terceiro princípio, e os valores de entalpia, que também são tabelados, que a gente já comentou na unidade anterior. Então, é simples deduzir, pessoal, até daquelas outras fórmulas que nós comentamos agora há pouco, é simples deduzir que o ΔG de um processo é igual ao ΔK, a variação de entalpia desse processo, menos T, a temperatura desse processo, vezes a variação de entropia desse processo. Essa equação é válida a pressão e temperaturas constantes, certo? Bom, esse ΔS, pode ser calculado pela variação de entropia, somatório das entropias dos produtos, menos o somatório da entropia dos reagentes, e o ΔG pode ser também calculado pelo somatório das energias livres dos produtos, menos a entropia livre dos reagentes. Do mesmo jeito que a gente já comentou para a variação de entalpia. Então, se você calcula o ΔG de um processo, sabendo o ΔH, o ΔS e a temperatura, você avalia o valor do ΔG. Se esse processo tiver um ΔG positivo, é porque esse processo não é espontâneo. Ele deve ser espontâneo no sentido contrário, no qual ele teria um ΔG negativo. Se ele tem um ΔG negativo, ele é espontâneo no sentido colocado. E se ele tem um ΔG igual a zero, esse processo ele está em equilíbrio. Ok? Bom, se a gente especificar agora uma situação em que a gente vai calcular as variações de entropia, como está escrito aí no slide, pessoal, para as transformações reversíveis de um gás ideal, partindo do princípio da definição que o ΔS é um Q reversível sobre T, e usando ferramentas de cálculo integral, diferencial e integral, vocês vão ter essas seguintes fórmulas, pessoal. Se o processo é realizado a volume constante, o processo isobárico, você tem que a variação de entropia é N, o número de mols, vezes a capacidade calorífica a volume constante, vezes o Ln da temperatura final sobre a inicial, ou a pressão final sobre a pressão inicial. Se o processo é a pressão constante, você tem a fórmula semelhante. O que muda é que a capacidade calorífica agora é a pressão constante, porque agora você está realizando a pressão constante. E por último, uma variação numa transformação isotérmica para um gás ideal, você tem que a variação de entropia, ela é NR vezes o Ln de V2 sobre V1, ou NR vezes o Ln de P1 sobre P2, sendo que 1 é o estado inicial e 2 o estado final. Essas fórmulas, pessoal, são úteis para você calcular. Lembrando, são transformações físicas nesse caso. Transformações físicas para gases ideais. Você vai obter os valores de entropia para os processos reversíveis, certo? Bom, no caso de transformações químicas, a gente usa os cálculos que nós já comentamos nos slides anteriores e na unidade anterior, porque a gente precisa calcular entalpia, às vezes para, a partir do ΔG, saber a variação de entropia. Então, essas fórmulas elas são usadas de diversas maneiras. Então eu convido vocês a verificar os nossos exercícios propostos e que tenham um bom aproveitamento dos estudos e recorram sempre à apostila para tirar dúvidas e verificar essas equações. Ok, pessoal? Então, boa sorte a todos.